Bem-vindos ao Innovation Office, um web show promovido pela AmCham que tem como objetivo abrir as portas dos escritórios de inovação do país e perceber como os seus líderes pensam, constroem e entregam inovação, para que outras organizações e líderes possam aprender com a sua experiência. Eu sou a Lara. E eu sou o Manuel. Hoje temos a grande honra e gosto de receber António Portela, CEO da Bial desde 2011, empresa que foi fundada pelo seu bisavô em 1924, ou seja, uma empresa que acabou de celebrar 100 anos. O António iniciou a sua carreira na farmacêutica Roche, no Reino Unido, como delegado de informação médica. Em 2004, integrou a Bial como diretor adjunto de marketing para Portugal, passando a dirigir a área internacional em 2007, na qual foi responsável pela entrada da Bial em países dos 5 continentes. É membro do Conselho de Administração da European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations, é também presidente do Conselho Geral da Ecotec e curador da Fundação Universidade do Porto. É licenciado em Economia pela Universidade do Porto e possui o MBA pelo Porto Business School. Bem-vindo ao Innovation Office, António. Muito obrigado por ter aceitado este nosso convite. É um privilégio enorme contar com a sua participação. É mesmo. Muito obrigada. Muito obrigado eu pelo vosso convite. Muito bem. António, 100 anos é obra. E só é possível com muita reinvenção, inovação ao longo do tempo. Como é que é liderar uma empresa com tamanho legado? Nós, como a Anel dizia, nós celebramos 100 anos o ano passado, portanto, ainda estamos no período de celebração dos 100 anos e aproveitamos e fomos um bocadinho ver, exploramos um bocadinho mais as nossas raízes, de onde é que viemos, o que é que realmente construímos. E 100 anos é muito tempo, né? 100 anos passamos por uma série de transformações a nível tecnológico, social, de 2 guerras mundiais. Quer dizer, a empresa passou por um conjunto de coisas absolutamente, digamos, extraordinário e conseguiu-se manter, digamos, uma empresa relevante e a crescer e inovadora. Como é que é liderar na empresa? Obviamente eu acho que temos um sentido de responsabilidade muito grande, porque temos um legado muito grande para trás, mas eu acho que principalmente hoje lideramos a empresa e a liderar a empresa com os olhos postos no futuro. Nós temos a construir aquilo que temos vindo a fazer. E isso, felizmente, pronto, e a empresa passou por momentos muito, muito difíceis na sua história, com 100 anos é natural que isso tenha acontecido, mas felizmente foi-se sabendo reinventar, adaptar às circunstâncias dos tempos, e nos últimos 25, 30 anos temos tido um projeto com uma aposta muito clara na investigação e desenvolvimento de novos medicamentos, que nos tem trazido frutos importantes e que nos tem ajudado a crescer como empresa. Muito bem. Eu, se calhar, começava por perguntar da sua experiência internacional. Teve-se a possibilidade de liderar a Bial, sei que primeiro esteve fora, trabalhou na Roche, que é o concorrente, na verdade, da Bial. Essa experiência foi importante depois para os passos que estou a seguir. O que é que ele levou a trabalhar no concorrente e o que é que essa experiência internacional também lhe trouxe para depois, quando voltou para a Bial? Eu não comecei logo a trabalhar na empresa. Podia tê-lo feito, mas eu deliberadamente não quis fazer. E não quis fazer por 2 razões. Eu quando estudei, digamos, as ciências monocomplementares que eu gostava mais da matemática e fiz economia, e apesar de ter crescido com a empresa, e meu pai levava-me a mim e aos meus irmãos lá de vez em quando ver, passávamos nos diferentes departamentos, íamos conhecendo, aliás, nas férias no verão às vezes íamos para lá meio-dia, nós achávamos que íamos contribuir, fazer alguma coisa, mas eu acho que íamos mais estudado do que mas pronto, tínhamos na parte da produção, na qualidade, no design, na tipografia, tínhamos na tipografia interna da empresa, e portanto, pronto, foi, mas tínhamos uma sensibilidade para aquilo que era nosso. E eu acho que esse era, digamos, era aquilo que o meu pai realmente queria, era que nós tivéssemos sensibilidade, que depois pudéssemos escolher o que é que queríamos fazer, mas percebêssemos o que é que era, o que é que se fazia. Claro. Mas eu sempre tinha alguns, eu andava crescendo, eu pensando nisso e não sabia se ia gostar de trabalhar na farmacêutica. E por outro lado também não queria começar logo diretamente a trabalhar na empresa do meu pai, que era liderada por ele. Gostava de aprender um bocadinho fora e
Pronto, estive a ver possibilidades de coisas para fazer em Portugal, coisas para fazer fora, e agradava-me a ideia de ir para fora, ir aprender para fora. O mercado de Inglaterra agradava-me muito por causa do inglês, porque é um mercado onde vai muita gente, porque o inglês permite isso, permite ter gente de muitos sítios diferentes. E concorri a algumas posições em algumas farmacêuticas, também procurando perceber um bocadinho se realmente eu gostava da indústria farmacêutica ou não. A Roche ofereceu-me, digamos, deu-me a possibilidade de trabalhar com eles, como delegado de informação médica, e eu acho que foi das melhores coisas que fiz. A experiência, acabei por estar 4 anos lá, em 3 posições diferentes, delegado, depois na parte como analista de mercado, na área da odontologia e da metodologia, que estava a explodir na altura, foi depois da Roche ter comprado a Genentech, e portanto eu tinha os medicamentos inovadores todos na área da oncologia, e eu era o analista da equipa da oncologia, e depois na parte do marketing, na família de lançar um produto, esta experiência para mim foi extraordinária, foi a primeira vez que vivi sozinho, fora de casa, vivi num país externo, e tive uma experiência riquíssima, porque realmente a Roche é uma empresa com a qual eu tenho imenso respeito, e foi uma experiência muito, muito rica. Perceber como é que funciona uma grande multinacional, perceber como é que um grande país funciona dentro de uma multinacional, perceber que, digamos, as decisões na Roche se tomavam à volta de 7 ou 8 países, o resto não interessava tanto, não tinha tanto peso. Para mim foi um choque perceber que Portugal tinha muito pouco peso nas decisões. Cada um dos países tem que fazer o seu trabalho, e isso foi que aprendi ali, cada um dos países tem que fazer o seu trabalho e tem que puxar. Mas só alguns países é que realmente têm voz na tomada de decisão e de estratégia. E realmente a Inglaterra tinha, porque era um país grande, e fazer, digamos, quando lançamos o produto, fazer parte da equipa global também me deu uma perspectiva mais ampla. E portanto foi muitíssimo interessante toda essa experiência. Aprendi muito sobre a indústria farmacêutica, aprendi que gostava e que não precisava estar, nem perceber nada de ciência para conseguir fazer e para ter um impacto. Eu acho que isso para mim foi das coisas mais extraordinárias, perceber o impacto que nós conseguimos ter na vida das pessoas, e nomeadamente em áreas difíceis, porque aliás, também trabalhei Parkinson quando lá estava, mas na área da oncologia e depois na área da hepatite C, e perceber o impacto que nós podemos ter na vida das pessoas. E aí percebi que não, eu quero trabalhar. Eu não tinha pensado ficar tanto tempo, tinha pensado ir menos. Depois o pai começou a pôr em pressão. E acha que essa experiência internacional foi decisiva para os caminhos que a Bial seguiu, entretanto? Para mim, eu acho que foi muito mais fácil tomar algumas decisões, mesmo em relação a Portugal. Algumas mudanças que nós precisávamos de fazer na empresa, e eu acho que essa experiência internacional foi determinante nas mudanças. Portugal estava atrás daquilo que já estava a fazer em Inglaterra e daquilo que uma Roche já estava a fazer, e eu acho que foi determinante depois, porque, digamos, para mim foi chegar e poder dar contributos e digamos, ter o respeito das pessoas, porque já trabalhou noutro sítio, noutro país, e isso foi muito importante para nós darmos alguns saltos, mesmo em Portugal, e depois da expansão internacional que tivemos, digamos, para mim tornou-se muito mais fácil, porque, digamos, percebi como é que funciona, e que não era tão difícil, não é um bicho tão difícil de fazer, apesar de que um processo de internacionalização é um processo duríssimo de conseguir. Falou aí das pessoas e da aceitação das pessoas. Quais foram assim os maiores desafios que sentiu e quando assumiu lá a liderança depois no regresso a Portugal? Portanto, eu quando voltei para Portugal, ainda tive uns anos na área comercial em Portugal, tive 2 anos na área comercial em Portugal, e depois estive na área internacional, que estava a começar para nós. Aí o nosso desafio, nós tínhamos comprado, nós até o final dos anos, até o ano 2000, nós quase não tínhamos área internacional. Funcionávamos em Portugal, e depois tínhamos umas coisas pequenas em Angola, em Moçambique, na América Latina, mas no final dos anos 90 comprámos uma empresa em Espanha. Esse foi o nosso primeiro grande passo e foi onde foi muito ruim. Aprendemos
muitíssimo, a gente aprende quando cai e quando nos bate na parede. Eu acho que mesmo o processo de due diligence que hoje nós fazemos de uma forma muito sólida quando vamos para fora, quando vamos, na altura não fizemos, as empresas eram completamente diferentes, os valores que tinham, uma forma de trabalhar, e portanto há um processo de aprendizagem enorme. E eu, depois de estar esses 2 anos na área comercial em Portugal, estive 4 anos na área internacional, que era fundamentalmente Espanha. E, portanto, Espanha tinha um peso para nós, e eu aí dediquei muito o meu tempo, talvez 90% do meu tempo a Espanha, que foi um processo importante. E depois a seguir, em 2011, fiquei CEO da empresa. Acho que o meu primeiro grande desafio foi aquele que eu tinha tentado fugir, foi a parte da ciência. Porque eu sempre estive na área comercial e a internacional, a parte do business, que era, digamos, que eu gosto mas ao ficar como CEO tenho que olhar também para a parte da investigação e desenvolvimento. E aí obrigou o meu trabalho de muita proximidade com as equipas, a ler imenso sobre o que é que nós estamos a fazer, sobre as áreas que nós podemos. E esse, para mim, foi o primeiro grande desafio que tive, que levou quase logo em cima com a Troika. E portanto esse foi o segundo grande desafio que eu tive, foi quando a Troika, e nós na área farmacêutica fomos profundamente impactados na altura, porque os preços em Portugal baixaram de repente, de um dia para o outro, 30%. Da nossa margem, 30% da nossa margem desapareceu de um dia para o outro com os custos todos que nós tínhamos. E nós estávamos num processo estávamos a fazer investigação e desenvolvimento, tínhamos ensaios que podíamos a correr, e de repente ficamos, e o que é que a gente faz agora? Como é que gerimos isto quando desaparece 30% da nossa margem? E portanto esse foi o segundo, os 2 grandes desafios durante uns anos foram esses. Hoje olho para trás, portanto, eu acho que na área de investigação e desenvolvimento foi com muito trabalho, conversando com as pessoas internas, externas, percebendo um bocadinho como é que nós vamos fazer, e quais eram as áreas, o que é que estávamos a fazer, o que é que íamos fazer, como é que nos íamos desenvolver, porque é que estamos a fazer este ensaio clínico, porque é que não fazemos aquele, porque é que determinamos que este é o protocolo, em que país é que fazemos, e depois a questão, digamos, científica de porque é que estamos a desenvolver o que é que estamos e qual é o benefício que vai ter, o que é que nós esperamos. Portanto, foi um trabalho muito de proximidade das pessoas e muito de aprendizagem. A questão da Troika acabou por ser um trabalho interno muito grande digamos, com a minha equipa, de sermos muitíssimo objetivos naquilo que queríamos fazer. E, portanto, nós tivemos que olhar para o que tínhamos e pensar assim, bom, nós não conseguimos fazer tudo, vamos ter que fazer só e nós estávamos a desenvolver o nosso medicamento para a heterorexia e estávamos o Parkinson. Depois tínhamos coisas mais early stage pipeline, que estavam estávamos a começar. Essas coisas foram ficando para trás, porque nós não queríamos parar os ensaios de fase 2 e de fase 3. Por um lado, que não é ético fazer isso, e por outro lado, porque se eles não chegassem ao fim, nós não tínhamos produtos para lançar, então é que punhamos em causa a empresa. E, portanto, fizemos um esforço enorme para conseguir manter os nossos ensaios clínicos, mas para isso abdicamos de uma série de coisas que estávamos a fazer. E, portanto, nós tivemos que dar prioridades e durante 2 ou 3 anos fomos duríssimos na gestão que fizemos internamente. Pronto, tivemos que explicar às pessoas porque é que estávamos a fazer, porque estávamos a tomar determinadas decisões. A verdade é que, felizmente, os resultados saíram bem dos ensaios que estávamos a fazer, pronto, e a partir daí começamos a crescer. Infelizmente, nós hoje ainda estamos a pagar essa fatura. E porquê? Porque os nossos processos de inovação são processos de inovação a muito longo prazo. Portanto, quando nós decidimos concentrar tudo no desenvolvimento do medicamento da epilepsia e no medicamento do Parkinson, nós deixamos as coisas que estavam mais lá para trás, que precisavam de investimento, ainda menos, mas precisavam de algum investimento, deixamos isso quase tudo parado. Parado ou andávamos devagar. Hoje estamos a pagar essa fatura. Porque hoje temos um gap no nosso pipeline, fruto do que não fomos capazes de investir nessa altura. E nós na altura, claro, nós estávamos focados no curto prazo e em chegar ao mercado,
E eu acho que na altura não tivemos tanta noção de que aquilo que estávamos a fazer iria ter impacto 7, 8, 10 anos depois. Temos um exemplo claro de fator externo que vem e tem que se adaptar. Uma empresa com 100 anos, de certeza já passaram muitos momentos de adaptação ao setor e ao mercado. Como é que a Bial conseguiu ao longo destes anos e continuará no futuro a adaptar-se a estes desafios que o setor lhe vai trazer? Sim, os processos de adaptação é uma questão curiosa porque nós vivemos num mundo que, e vocês então trabalham em áreas onde está tudo em constante evolução hoje, e uma evolução muitíssimo mais rápida. E isto é um grande desafio para o nosso setor, porque o nosso setor é o setor onde tudo funciona muito a longo prazo. Quando nós começamos a dizer, eu às vezes costumo dizer isto, se a nossa equipa de investigação hoje tiver uma ideia, começar a trabalhar num projeto, ele mais ou menos em 2034, se tudo correr bem, chega ao mercado como um medicamento para os doentes. Portanto, é às vezes mais adentro, mais ou menos 10 anos, um bocadinho menos, um bocadinho mais. Portanto, é este o horizonte em que nós nos movemos. Com tudo o que irá alterar nos próximos 10 anos, se os últimos 10 foram enormes, já não conseguimos, para os próximos 10 são muito maiores. Mas em termos do desenvolvimento do medicamento, há fases que nós não conseguimos ir a saltar, quer dizer, para nós garantirmos que o medicamento chega e que é eficaz para tratar determinada doença e que é seguro, que não faz mal para os pacientes, nós não podemos saltar na série de fases. E, portanto, esta conjugação para nós entre o que é a inovação e o que é a nossa capacidade de nos adaptarmos ao que estamos a fazer é um jogo muitíssimo interessante. Agora, nós temos apostas de longo prazo que temos mantido. Por exemplo, em relação à inovação, nós temos mantido uma aposta nas neurociências desde que começamos no princípio dos anos 90. Mas já, por exemplo, há 3 ou 4 anos atrás, as duas áreas que trabalhámos eram as neurociências e a área cardiovascular, e há 3 ou 4 anos atrás deixamos cair a área cardiovascular. E porquê? Porque a evolução que tem havido e a nossa capacidade de trazer alguma coisa na área cardiovascular foi perto de zero. Não conseguimos desenvolver nada. A área cardiovascular ainda desenvolveu-se muito. Hoje está bastante mais difícil. Fomos tendo mais sucesso na área das neurociências e então resolvemos passar, em vez de ter só as neurociências, deixamos cair a área cardiovascular e passamos a trabalhar na área das doenças raras. E porquê? Porque achamos que nós, como empresa, com o know-how que temos e com os recursos que temos, conseguiremos provavelmente ter mais sucesso na área das doenças raras do que teríamos numa área cardiovascular, que são áreas muito mais abrangentes e nós somos uma empresa demasiado pequena para isso. Nas doenças raras, onde realmente existe hoje existem cerca de 11 mil doenças raras identificadas em todo o mundo, das quais só 5% é que têm qualquer tratamento. E, portanto, apesar de se falarem, dizemos que são doenças raras, mas afetam 300 milhões de pessoas e só 5% é que têm algum tipo de tratamento. Depois, como muitas são digamos, mutações genéticas que nascem com as crianças e, portanto, afeta cerca de 50% são em crianças e 30% das crianças não sobrevivem os 5 anos. Portanto, há uma necessidade enorme nesta área de trazermos inovação para o mercado e nós achamos que aqui temos algumas competências que podem ajudar em algumas áreas específicas a ter. Então, nós temos-nos vindo a adaptar, digamos que nos últimos anos, a procurar, no fundo, recriar o nosso pipeline, porque o deixamos meio em stand-by lá atrás, mas também procurando ser mais inovadores e em áreas onde nós achamos que podemos ter mais impacto na vida dos doentes. Muito bem. O Fernando Cabo já falou aqui um bocadinho na tendência, não é? Que nas tendências na área farmacêutica. Para além dessa, que outro tipo de tendências é que vê no setor farmacêutico, mesmo do ponto de vista de expansão, internacionalização? Quer-nos falar um bocadinho disso ou da ambição que tem nesta área? Sim, eu acho que das tendências hoje, ou seja, hoje nós da farmacêutica, temos que pensar que aquilo o limite vai sempre subindo à medida que nós vamos trazendo inovação ao mercado, torna-se mais difícil. Há áreas onde aquilo que nós temos hoje é perfeito, cura, trata, e portanto é sempre preciso ir para novas áreas
onde também se vão aparecendo coisas e nós temos sempre que ser mais inovadores naquilo que fazemos. E, portanto, eu acho que essa é claramente uma área onde nós nos precisamos de ir adaptando e precisamos de ir sabendo para onde é que podemos ir. As nossas tendências e aquilo que nós temos procurado seguir, a área das neurociências, por exemplo, agora volta a estar muito em foco porque nós estamos a viver cada vez mais anos e, portanto, muitas das doenças neurodegenerativas só aparecem quando nós temos determinada idade. É das áreas mais difíceis de trabalhar e de investigar, porque há muitas coisas que são pouco concretas e nós ainda percebemos pouco de porque é que, sabe, a doença de Parkinson ou Alzheimer, que são as duas doenças mais prevalentes na área das doenças neurodegenerativas, nós não percebemos bem porque é que elas acontecem e muitas vezes nem percebemos bem porque é que os medicamentos fazem o que fazem. Portanto, eles têm um efeito, nós percebemos que eles têm um efeito, que é positivo, mas não conseguimos nem sequer perceber porque é que ele faz esse efeito. E, portanto, a área das neurociências é uma área muito desafiante, mas onde tem havido cada vez mais investimento, estamos a viver cada vez mais anos, e queremos ter qualidade de vida, com 70, com 80, com 90 anos, queremos ter mais qualidade de vida. Para nós, essa tem sido claramente uma tendência. A outra, com o desenvolvimento dos nossos medicamentos, nós passamos, nós temos uma aposta clara de um processo de internacionalização e de expansão internacional, procurando apostar em mercados que sejam bem maiores. Eu, há feira, dizia que o primeiro maior que apostamos foi a Espanha, que há 25 anos atrás, e depois temos apostado em criar as nossas próprias filiais na Europa. O nosso modelo de internacionalização, tirando a Espanha, era mais exportação para os mercados, mas desde há uns mais ou menos 10 anos atrás nós começamos a apostar no modelo de internacionalização, portanto, ter as nossas próprias equipas, ter a nossa própria estrutura, quer comercial, quer médica, em países como a Inglaterra, como a Alemanha, como a Itália, como a França, que são os grandes nócleos, mas depois também na Suíça, na Áustria, na Irlanda. E, portanto, nós hoje temos a nossa estrutura, nomeadamente na Europa Ocidental. Fora da Europa Ocidental, trabalhamos com parceiros, com outras empresas farmacêuticas a quem licenciamos a nossa tecnologia, somos nós que produzimos, e depois são eles que comercializam. E isto acontece nos Estados Unidos, como acontece também no Japão, na Coreia, na Austrália, e estamos a começar agora também na China. Portanto, este tem sido um processo para nós que nos últimos 10 anos temos investido nisso, e um processo de internacionalização é um processo difícil, porque é preciso encontrar, nos países onde nós estamos, é preciso encontrar os parceiros certos, e encontrar o parceiro certo não é sempre fácil, porque tem que ser o parceiro que esteja alinhado connosco, que tenha os mesmos valores, que queira fazer, que vá desenvolver o nosso medicamento nesse mercado, e estabelecer as nossas filiais num país também não é fácil. E na nossa área particularmente tem sido um desafio grande, porque nós em Portugal não somos conhecidos nem pela inovação, nem pela área farmacêutica. Portanto, quando vamos para a Alemanha, os alemães olham para nós e pensam inovação, farmacêutica, e não é bem aquilo que... E, portanto, isto são desafios de criar marca, de criar percepção, de conquistar, e aqui é engraçado que nós primeiro temos que conquistar pessoas para vir trabalhar connosco, pessoas com qualidade para vir trabalhar connosco, depois a seguir temos que conquistar os médicos para prescrever os nossos medicamentos, para acreditarem que os nossos medicamentos são tão bons ou melhores do que aqueles que existem no mercado. Aí os doentes têm aquilo que os médicos dão, portanto é uma questão de nós conseguirmos. E claro, nós em Portugal temos 100 anos de história do legado, mas na Alemanha, ou na Inglaterra, ou na Itália não temos. E portanto há um trabalho muito grande a fazer, há um investimento muitíssimo grande que temos de fazer nesse processo de internacionalização. Quase que para a inovação é preciso uma transformação cultural também, não é? Pelo menos para nós, há um processo de transformação cultural enorme externo, mas também interno. Exato. Ou seja, nós hoje somos uma empresa muito diferente do que éramos há 20 anos atrás. Há 20 anos atrás, toda a gente trabalhava para Portugal, depois fazia-se umas coisinhas
para aqui, para lá, para outros sítios. E esse processo de transformação, de perceber que nós agora temos a nossa sede, temos os headquarters aqui, e os headquarters trabalham para as diferentes filiais, para os diferentes países, trabalham para os parceiros, e que Portugal é uma filial muito grande, mas não deixa de ser também uma empresa comercial. E esse processo foi um processo difícil também internamente. Desde coisas simples, desde temos responsáveis de áreas que não falavam inglês e, portanto, não conseguiam interagir quando nós estávamos a montar na Alemanha ou Inglaterra e não conseguiam interagir com as pessoas. E coisas que estavam habituados a fazer há muitos anos. Esta questão de termos 100 anos tem coisas muito boas, mas também tem outras que são menos boas. Estarmos há 20 anos ou há 30 anos a fazer as coisas de determinada forma. E depois vem um diretor-geral inglês e diz, mas Inglaterra não se pode fazer assim. E vem o alemão e diz, mas isto vai contra as nossas regras, a gente paga uma multa. Mas nós sempre fizemos assim. Mas para aqui não dá, vamos ter que alterar isso. E este choque cultural, eu acho que agora já estamos muitíssimo melhor do que estávamos, mas foi um choque cultural. Algumas áreas foram se adaptando melhor que outras. Algumas pessoas precisaram de sair e sentir, ou me disseram, estamos numa fase em que eu não dou para isto. Mas há uma alteração cultural enorme no dois. A gente lá vai. Eu fiquei ali há bocado nas tendências, quando ela perguntou sobre as tendências, eu fiquei com uma curiosidade. Pode ser do setor tecnológico, a gente tem sempre aquela pergunta de como é que fez o mercado, o setor daqui a 5, 10 anos, e hoje em dia já pouca gente arrisca fazer previsões, porque a realidade normalmente ultrapassa qualquer previsão. A minha curiosidade é se no setor farmacêutico é possível olhar para o mercado ou para o setor e dizer daqui a 5, 10 anos, ou 20, não sei qual é a longevidade apropriada no setor, fazer algum... Como é que será esse setor daqui a um determinado número de anos? Sim, eu acho que, digamos, a evolução tem sido muito grande e acho que nós hoje, nós estamos a incorporar cada vez mais tecnologia nos nossos processos. E há coisas que nós já fazemos há alguns anos, e há outras que vão aparecer e que nós vão fazer mudar. Mas dou-vos um exemplo concreto na parte da investigação, porque eu acho que é das coisas mais fascinantes e eu acho extraordinário de ver que, digamos, o processo de criação do novo medicamento e depois como é que desenvolvem as estruturas químicas, como é que fazem isso. Se nós pensarmos há 20 ou há 30 anos atrás, os químicos iam para o laboratório, estavam no laboratório a estudar, a criar fórmulas, a escrever fórmulas, no fundo a brincarem a procurarem criar estruturas novas. Hoje aquilo que fazem é têm uma ideia, vão escrevendo, mas nós hoje temos, por um lado, modelos de como funciona o corpo humano, modelos digamos, computacionais de forma do corpo humano, e depois eles casam as estruturas com, digamos, eu quero encaixar esta estrutura numa célula, e muito bom, e computacionalmente conseguem fazer isso. E depois alteram as estruturas, para mais um tracinho, menos um tracinho, para mais um misto, aquilo, tem os nomes específicos, eu agora não sei. Mas com isso, o que eles conseguem fazer é, correndo, experimentando milhões de estruturas alternativas, encaixando em sítios diferentes. Portanto, aquilo que se fazia, que no laboratório demoraria milhares de anos a fazer, hoje nós conseguimos, com modelos computacionais, acelerar, e portanto, nós temos o químico do laboratório e temos o químico computacional trabalharem juntos. Quando o químico vai para o laboratório, ele já só vai testar aquela meia dúzia de compostos que saiu do modelo como as mais promissoras. E portanto, isso é um avanço brutal. E eu acho que vai continuar, digamos, à medida que nós vamos testando mais coisas, à medida que nós também nos vamos conhecendo mais como funciona o corpo humano, e eu acho que isso vai permitir uma aceleração do que é o processo de inovação. Nós todos o que procuramos fazer é encurtar o tempo para chegar ao mercado, ou seja, encurtar o tempo que consigamos chegar ao mercado. E depois toda esta parte, toda a parte da tecnologia que nos vai ajudar. Nós demoramos um ano para preparar um dossiê, para submeter um dossiê de registro às autoridades do novo medicamento.
E eu acho que com a inteligência artificial e hoje já estamos a trabalhar e conseguir que 80% da dossiê seja preparado, porque nós temos a informação toda acumulada. Estamos a falar de quantidade infindável de dados e que isso já possa ser preparado em 80%, não por mão humana, mas, digamos, a tecnologia que para isso sozinha. Portanto, será muitíssimo mais rápido nós preparamos. Por outro lado, as próprias autoridades, em vez de terem pessoas a fazer a análise, vão poder, de uma parte significativa, também ter a tecnologia muito mais rapidamente a fazer a análise do dossiê. E, portanto, tudo que nós estamos a procurar fazer é encurtar os tempos de análise, e eu acho que isto vai continuar a desenvolver-se. E em termos de diagnóstico e de novas terapêuticas, eu acho que a tecnologia nos vai ajudar a trazer coisas muito mais inovadoras e que tenham realmente um impacto em termos de nós conseguirmos, porque nós podemos tratar os sintomas da doença, e a doença continua lá e nós damos mais qualidade à vida da pessoa, podemos atrasar a progressão da doença ou podemos curar. E o que hoje a tecnologia nos está a permitir cada vez mais fazer é mover-nos nesta cadeia e andarmos muito mais em tecnologias que permitam atrasar a doença ou mesmo curar as doenças. Então, pode dizer que a inteligência artificial é também aqui um motor de inovação, tal como noutros setores também. Tem já hoje um papel muito importante e vai continuar a ter. E isso para não falar naquelas coisas mais simples, deficiências organizativas, isso existe em qualquer setor. Mas digamos, aquilo que para mim é mais importante, não é que essa parte não seja, mas é como é que nós podemos acelerar o processo de inovação dos investigadores. Porque isso é que realmente era, se nós conseguimos encurtar em um ano, estamos a fazer chegar uma tecnologia que pode curar uma doença não é mais cedo do que ao doente. E como é que se fomenta a inovação numa empresa como a vossa, que é core? Ela tem que existir continuamente. É algo que é inato ou é algo que é estrutural? Há estratégia, há uma estratégia por detrás que faz com que realmente seja fomentada essa inovação constante pelas pessoas? Não, lá tem que haver uma estratégia, digamos, a inovação não surge por surgir. E pá, se eu olhar de 30 ou mais de 30 anos atrás, quando o meu pai e a equipa dele, digamos, resolveram criar, digamos, a área da inovação da empresa, de investigação, digamos assim, e eu queria separar aqui bem as coisas, investigação e desenvolvimento de novos medicamentos e depois a parte da inovação, ou seja, como é que nós estamos constantemente a olhar para processos novos, a adaptar-nos nós na altura começámos com uma equipa de 3 pessoas, não é? Quer dizer, num laboratóriozinho, é mais uma cozinha até que um laboratório, a começar a fazer as coisas. Essa equipa, quando nós olhamos para estes últimos 30 anos, essa equipa hoje cresce para 150 pessoas, nós hoje temos 150 cientistas na área, mas que trabalham em colaboração com muitas coisas fortes, nos os nossos, que hoje a ciência não se faz puxada, quer dizer, faz sem colaboração, e portanto há um processo de alteração enorme. Mas, lá está, digamos, e esta parte, e nós temos que fomentar, e eu separava aqui 2 coisas, uma parte da investigação e desenvolvimento e a outra, digamos, em termos estrutural da empresa. Porque a parte da investigação e desenvolvimento, há ali o trabalho, que é o trabalho de fundo, que é preciso pensar quais são as áreas, porque é que isto poderá funcionar, e portanto é preciso haver um trabalho muito grande de perceber, digamos, como é que funciona uma epilepsia ou como é que funciona uma doença de Parkinson, mas também é preciso sair à rua, ir ver congressos, ir a conferências, ver o que é que estão a fazer os outros, falar com os especialistas, porque eles dão ideias do que faz isto, faz aquilo, tem esta reação, e isso permite chegar a determinados alvos e ir trabalhando. E este trabalho de investigação e desenvolvimento na nossa área é um trabalho super difícil de fazer. Em média, por cada 7.500 a 10.000 compostos que são criados, só um é que chega ao mercado. Portanto, a maior parte daquilo que a nossa equipa faz vai para o lixo. Portanto, eu estou a trabalhar em coisas que sabem que... Em nosso caso, similar que as startups.
digamos, a maior parte das coisas que este Parlamento hoje estão a trabalhar vão para o lixo. Portanto, eles não sabem se vai chegar ou não. Portanto, isto é um trabalho que é preciso estar sempre, cara, a deitar, a estudar, a procurar matar o mais depressa possível, porque se não funcionar, vai para posso. Claro que o que acontece e o que tem que acontecer aqui é o processo de aprendizagem tem que ser muito grande. Eu fiz isto mudou porque é que mudou, mas há aqui, e nós temos o exemplo, por exemplo, um medicamento que nós desenvolvemos para o Parkinson, nós tínhamos outro medicamento, outro composto químico que estávamos a desenvolver antes, e que em fase 2 nós percebemos que tinham efeitos tóxicos nos doentes. Tinha um efeito terapêutico muito positivo, mas tinha um efeito tóxico que não podia ser, não era aceitável. E, portanto, com esse conhecimento, a equipa rapidamente desenvolveu um outro composto, eliminando essa parte tóxica. Perdemos alguns anos, obviamente, porque já tínhamos lá atrás, mas esse desenvolvimento foi muito rápido e em termos de patente nós ganhamos algum tempo, porque esse segundo tem mais patente hoje de mercado, pegou fruto daquilo que nós já tínhamos aprendido lá para trás. E, portanto, há uma aprendizagem constante, digamos, ao ter que sair da sua zona de conforto constantemente na área de investigação. E isto tem que ser a equipa, tem que ser a nossa equipa interna, a nossa equipa comercial, a nossa equipa médica a desafiá-los com projetos, mas depois há muita parte externa. E depois há a parte da organização, nós, digamos aqui, era o que eu dizia há bocadinho, a parte de ser uma empresa com 100 anos, o ter um legado muito grande às vezes não fomenta essa questão da inovação, porque fomenta muito, mas a gente fazia assim, as coisas assim. E isso é uma coisa que, digamos, isso é uma coisa que nós temos que pôr estratégias para que haja uma cultura de inovação, não só na investigação e desenvolvimento, mas em toda a empresa, que haja uma cultura de inovação, que haja uma cultura de sair do quadrado, de procurar. Repare, quando eu digo inovação aqui, estou a falar de inovação em métodos comerciais, em desenvolver nas nossas filiais, na parte da produção também, porque não estou a falar só no desenvolvimento do medicamento, mas todas as outras áreas onde nós precisamos também de avançar e precisamos de nos desenvolver. E, portanto, esta questão tem que ser, e nós sentimos que há departamentos com mais depressa do que outros nesta questão da inovação, depende das pessoas. Aliás, tudo depende das pessoas, não é? As pessoas são fundamentais para nós termos estes processos a funcionar, e precisamos de trazer sangue novo também, para que nos desafiem, para que nos puxem por nós em termos daquilo que nós queremos desenvolver. Se tivesse referido a essas inovações ao longo destes anos, uma ou as mais significativas, quais seriam? Eu acho que a inovação mais significativa que nós fizemos foi desenvolver o Zebenix, medicamento para o tratamento da epilepsia. Eu acho que podia falar de muitas outras, mas aquela que tem um impacto transformador na empresa é realmente nós temos um medicamento para a epilepsia que conseguimos registrar na Europa, conseguimos registrar nos Estados Unidos com um medicamento inovador. Há muito poucos medicamentos que são registrados todos os anos. Estamos a falar de 20, 25, 30 medicamentos que são registrados todos os anos. Há muito poucas empresas que são capazes de desenvolver medicamentos inovadores. Aliás, há muitas empresas europeias, até maiores, nós que nunca foram capazes de desenvolver medicamentos inovadores, que vivem da inovação de outros. E esse, eu acho que em termos de um momento transformador na empresa é esse. Porque não só por desenvolvermos um medicamento, mas porque quando nós olhamos para isso, e aliás depois desenvolvemos outro para o Parkinson, significa que nós temos uma estrutura por trás. Conseguimos em 30 anos criar uma estrutura capaz de fazer inovação de novos medicamentos. E isso é um bem enorme que nós temos na organização. E nesse processo tem também preocupações de sustentabilidade, ou seja, como é que a sustentabilidade está também integrada nas operações diárias e nos processos de inovação? Nós somos uma indústria absolutamente regulada, tudo e mais alguma coisa, desde o princípio até ao fim. Aliás, hoje, se eu estiver a tomar um medicamento e eu sei tudo sobre esse medicamento, se eu quiser saber, eu sei tudo sobre esse medicamento, onde é que veio o princípio ativo, os excipientes, onde é que veio o cartão, o alumínio, tudo isso nós sabemos em que condições é que. Portanto, nós somos uma empresa de uma área muito regulamentada, mas que, por outro lado, também procura ter
preocupações de sermos uma empresa sustentável e, portanto, quer ao nível da energia, mas hoje 20% da energia que consumimos na empresa é a energia que somos nós que criamos através de os painéis solares. Temos a empresa toda a cober, com o nosso campo está tudo a cober com painéis solares. A nossa frota está quase a chegar aos 50% de carros elétricos. A nossa água é toda reaproveitada, a água que nós utilizamos é toda reaproveitada. Portanto, nós temos tido, ao longo dos anos, cada vez mais vamos conseguindo fazer isso, ou seja, conseguimos desenvolver um negócio, mas, digamos, preservando o máximo possível o ambiente e respeitando o máximo possível o produto. Ligou. Que futuro para a Bial? O futuro, nós digamos, o trabalho que nós temos vindo a fazer, eu acho que tem sido extraordinário. Quando eu olho para a frente, aquilo que eu gostava de fazer, digamos, nós temos um medicamento na área mais avançado, na área do Parkinson, e começamos a ter outras coisas no nosso pipeline, quer na área do sistema nervoso central, quer também na área das doenças raras. Pronto, que foi nos próximos anos, quando eu digo próximos anos, até 2030, 32, que vão chegar ao mercado. E aquilo que eu gostava que nós fôssemos capazes de fazer era de trazer um medicamento que fosse capaz de curar uma doença que hoje não existe, ou que fosse capaz de atrasar a progressão da doença. Por exemplo, da doença de Parkinson, nós temos trabalhado muito. Todos os tratamentos que existem hoje só tratam os sintomas da doença. Não tratam, nem sequer atrasam a progressão da doença, muito menos curam. E eu gostava que nós fôssemos capazes de ser uma das primeiras empresas a ter um medicamento que realmente tenha esse efeito transformador na vida dos doentes. E, portanto, quando eu olho para o futuro, eu acho que era esse o legado que eu gostava que nós tivéssemos nos próximos anos. E depois temos uma ambição, digamos, em termos da nossa presença como empresa, nós estamos a solidificar, dizia-vos há bocadinho, temos estado a criar a nossa estrutura na Europa, que hoje é uma estrutura forte, mas nós hoje somos uma empresa reconhecida na área das neurociências por toda a Europa, uma das mais reconhecidas. Eu gostava que nós fôssemos a empresa de neurociências na Europa. E para isso estamos a trabalhar, temos estado a investir, e gostava que fôssemos capazes nos próximos anos de fazermos isso, para termos uma estrutura sólida que nos permita dar o passo de atravessar o Atlântico, e em vez de termos parceiros nos Estados Unidos, criarmos também a nossa própria. Nós já temos a nossa filial nos Estados Unidos, mas ainda não comercializamos. Nós compramos uma biotech nos Estados Unidos aqui há 3 anos atrás, e portanto já temos uma pequena estrutura lá, porque isso também já nos permite aprender, nos permite estar junto ao ecossistema, que é um ecossistema riquíssimo, mas temos a ambição de sermos uma empresa comercial e temos uma filial também nos Estados Unidos. Espetacular. É um orgulho ter de facto esta história aqui da Bial connosco, e ter uma empresa portuguesa que tem este sucesso e esta capacidade de ir para o mundo. Eu deixava uma última pergunta para terminarmos, que era, se tivermos jovens empreendedores que estejam a ouvir esta nossa conversa e querem inovar na área farmacêutica, que conselhos é que lhe daria? Primeiro, as pessoas são o mais importante em qualquer projeto. As pessoas, a capacidade, a inovação, a ambição que as pessoas têm, nós às vezes pecamos por não acreditar que somos capazes de fazer muito mais do que aquilo que realmente achamos. E eu acho sempre isso. Acho que nós muitas vezes achamos que estamos no limite, e depois às vezes de repente somos confrontados com uma situação e vamos além da Foi a mito, sim. e penso, afinal eu posso ir mais além. Portanto, eu acho que quando as pessoas estão a começar e as coisas são pequenas e toda a gente diz que não dá, e aliás o meu pai diz isso muitas vezes, quando começou a criar a área de investigação e desenvolvimento, toda a gente dizia como podia ser. Eu em Portugal não ia conseguir fazer isso, ou não havia histórico, não havia ninguém que soubesse, não havia nada. E ele não tinha dinheiro, e não tinha isto, e não tinha aquilo. E ele resistiu e persistiu, e foi buscar as pessoas que lhe disseram que era possível fazer, e conseguimos fazer. Portanto, eu acho que as pessoas são fundamentais, a forma como trabalham, a forma como se organizam, a parte da investigação é muitíssimo importante,
perceber como é que se organiza, como é que se olha para a parte da propriedade intelectual, como é que se olha para a parte de um plano de negócio. E isso para quem está no processo de olhar, de criar, eu acho que é fundamental que pense, ou seja, qual é o impacto que isto vai criar, e eu consigo criar esse impacto, mas também se eu ter os pés assentos na terra o suficiente para ter avaliações externas que possam dizer assim, é preciso saber fazer um business plan, é preciso perceber se eu consigo criar plano intelectual para isso ou não. Portanto, há uma série de áreas que é preciso ver. Mas a verdade é que nós em Portugal temos gente muito bem formada na área das ciências da vida. Nós estamos a formar muito bem. Infelizmente, não temos ainda, temos poucas empresas e pouca gente a trabalhar, ou seja, temos muita gente a trabalhar na academia e temos pouca gente a trabalhar na indústria. E, portanto, ou seja, temos pouca gente a fazer chegar a inovação. Portanto, eu gostava que houvesse muitos a fazer isso. É um bom conselho. E acho que também trabalhamos com chave de ouro. Muito obrigada, António. Foi mesmo um gosto. E assim terminamos este episódio do Innovation Office, que abriu as portas a uma perspectiva de inovação no setor pioneiro da economia em Portugal, mostrando que a inovação é o motor da transformação neste setor. Obrigado, António, por uma partilha tão especial e enriquecedora. O seu contributo e o da Bial são impressionantes para a inovação e para o nosso país e para o mundo. Agradecemos então muito ter investido o seu tempo para nos passar esta mensagem, tanto uma vez mais, obrigado. Obrigado especial também à Mel, que nos acolhe neste magnífico estúdio, e claro, a todos os inovadores que estão desse lado. Esta porta volta a abrir-se dentro de 2 semanas para o próximo episódio e estamos a contar com a vossa visita. Até lá, já sabem, continuem a construir o futuro e a criar histórias épicas de inovação para que as possamos contar por aqui depois. Até já!